A Hora dos Memes. Em homenagem ao Dia das Crianças no Brasil, nós vamos voltar ao passado e mostrar fotos da nossa infância. Com uma promoção fantástica. Gus maquiada indo pra cadeia, Denis menina no sofá, Roberto Índia Potira. Para! E maluca! Deem uma olhada nas nossas fotos e a Segmona que reproduzir melhor vai concorrer a um prêmio. Olhe as instruções aqui embaixo. Segmonas? É, Roberto, Segmonas, nossos amados seguidores. Segmona! Você mesmo aí pode ganhar um vale-presente de $5, que vale mais do que barras de ouro. Mais uma vez, para participar da promoção, olha aí embaixo. A Hora dos Memes. E maluca! E agora vamos trazer o primeiro entrevistado das Mona Assassina, Michael Santos do voleibol. E aí, querido, tudo bem? Oi, Denis, tudo bem? Oi, Michael, prazer te conhecer. Oi, Roberto, adorei o casaco, hein? Ai, meu amor, as Mona Assassina. Oi, Michael, bem-vindo. Oi, Gustavo, obrigado, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceitado essa participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. E eu gostaria de começar. Gostaria que você contasse pra gente da onde você veio, conta um pouco da sua infância pra gente, como você começou no voleibol. Conta esse babado pra gente aí, querida. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito pelo convite, da poder participando do programa de vocês, muito feliz mesmo. E contar um pouquinho da minha história. Eu sou de Birigui, interior de São Paulo. Eu comecei, na verdade, não comecei a jogar vôlei, eu comecei na ginástica olímpica há muito tempo atrás, praticamente uma Daiane dos Santos na minha vida. E foi lá que eu comecei a jogar. Comecei a jogar com 14 anos. Em 99 fui para Sorocaba fazer peneira. Não passei na peneira. Logo assim eu voltei para casa, isolado, né? Que não tinha passado na peneira. E uma vizinha minha chegou e levou um jornal em casa falando sobre a peneira do Banespa. E aí eu já peguei o telefone, peguei todos os contatos, fui no orelhão, liguei e lá eles me falavam que... Não, cara! Foi no orelhão. Orelhão, revelando a idade, acredita? Era de ficha de cartão. Era de ficha, não era de cartão ainda. Não, peraí. Não, era de cartão. Era de cartão. De ficha era um pouquinho mais velha, mas eu sou do tempo da ficha ainda, tá? Eu conheço. Gente. E aí eu liguei lá, eles falaram assim que era uma semana de testes. Eu tinha 15 anos na época e eu viajei sozinho de ônibus. Podia viajar sozinho, gente, naquela época de ônibus. Só um tio meu tava me esperando lá. E aí, logo em seguida, já fui lá pro clube. Meu tio trabalhava, eu não podia me levar todas as vezes, então eu fiquei alojado no Esporte Clube Banespa, que era o clube do Banespa lá em São Paulo. E aí foi uma semana de testes. E aí as coisas foram acontecendo. Passei no Banespa. No ano seguinte, 2000, eu fui indicado para a seleção de base, porque o primeiro ano é de atletas, como não tem uma seleção, então são atletas conhecidos, então os clubes indicam. Eu fui um dos indicados, eu e mais um menino do meu time, e aí passei na seleção, fui pro Sul-Americano Infanto Juvenil, fui campeão Infanto Juvenil, fui campeão do Sul-Americano Infanto Juvenil, fui campeão mundial Infanto Juvenil, que aconteceu no Egito. Ó, Cleópatra ficou orgulhosa. Ah, meu amor. E depois peguei seleção juvenil, fui campeão sul-americano, que foi no Brasil o campeonato, e depois eu fui vice-campeão mundial, que foi no Irã. Não, e aí vem o fatídico momento, que é a transição do juvenil pro adulto, que é aquela transição da dúvida, porque é onde muito atleta para, tipo, porque quando você é infanto juvenil, você se destaca, mas quando você se junta com um plantel adulto,
Então você é mais um inserido, entendeu? Se você não tem... Conheço bem, querido, conheço bem. Exatamente, você sabe muito bem. Mas é porque aí quando você chega naquele momento assim, tem muito atleta, tem muito atleta, mas é uma coisa muito injusta, porque você vem dessa fase, você quer, almeja alguma coisa. E ainda mais pra mim, que mesmo não sendo assumido, eu já tinha todos os trejeitos de gay, essas coisas todas, eu tinha esse medo duplicado em 200%. E graças a Deus aí me consolidei, porque logo em seguida eu continuei no Banespa, foi meu primeiro ano do adulto, joguei, e no ano seguinte veio a consagração que eu fui campeão da Superliga. Eu tinha 21 anos, e jogando titular foi um presente imenso, assim. E aí a minha história vem em seguida. Fiquei 11 anos no mesmo clube, fiquei 11 anos no Banespa, representando uma mesma equipe, onde foi minha base, onde foi minha escola, minha faculdade, meu berçário. Eu saí de casa com 15 anos. E 15 anos na época não é igual 15 anos de hoje. Hoje quem tem 15 anos é muito mais evoluído com a cabeça que eu tinha. Eu vim do interior, então pra mim aquilo lá era tipo... Era tudo novo, assim, sabe? Então, lá onde eu tive minha base, onde tive minha educação, onde eu comecei a me criar sozinho, assim, sabe? Porque eu fui jogado, não jogado, entre aspas, tá? No mundo, assim, então tive que usar armas, assim, sabe? Então, eu fui muito inteligente, assim, durante esse tempo. Michael, então, e quando é que você descobriu, assim, que você tinha um certo interesse por rapaz? Então, Roberto, desde sempre, assim, desde quando eu era criança, assim, desde quando eu tenho percepção da minha... Desde os 8 anos, vou falar a verdade, assim, que eu tenho na minha cabeça, assim. Quando eu era criança, no fundo da minha casa, a gente brincava de casinha. Era eu, meu primo, o Bruno é gay também hoje, uma amiga minha e um amigo meu, que eram meus vizinhos. E a gente brincava de casinha, mas só que era uma casinha, não era uma casinha normal. Era uma casinha. Não era uma família convencional, uma família tradicional brasileira. Não, era uma casinha LGBT, alô. Cara, eu com 8 anos de idade, pra você ver, tipo assim, quando tem 8 anos, é inocência total na cabeça, né? Tipo assim, eu era mamãe, o meu primo era minha filha. O meu amigo era minha irmã e a minha vizinha era o pai. Pra você ver como era tudo invertido desde criança. E depois de adulto, eu sou gay, meu primo é gay, a outra menina, minha amiga, é lésbica, e o outro menino, só que eu não sei, mas eu tenho certeza que é. Mas e aí quando você começou a fazer essas peneiras e tal, e você, como é que o pessoal te tratava? Então, desde criança eu tenho isso comigo, assim, foi criando. Minha mãe é lésbica também. E não quis ter alguma coisa a ver no contexto da história, assim, sabe? Mas só pra falar assim, tipo, que eu nunca fui podado. A gente brincava no fundo da minha casa, mas nunca teve uma repressão, assim, sabe? Tipo, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. A gente sempre brincou dessa forma. E eu fui embora com 15 anos de idade. Minha mãe já sabia da minha sexualidade já. Tanto é que a única que ela tinha dito pra mim era só tomar cuidado com essa vida. Então eu já tive um alerta, mais ou menos. E aí eu fui pra São Paulo com 15 anos e fiz a peneira, como eu já tinha falado, fiquei no alojamento. E essa idade, assim, juventude, adolescência, é bem cruel, assim, sabe? A gente consegue ser bem cruel, né? Então, eu lembro até hoje, assim, a gente no alojamento, uns meninos começaram com umas brincadeirinhas. Eu tenho certeza que a brincadeirinha foi pra me catar nessa situação. Mas sabe aquelas brincadeirinhas assim, sabe? Por exemplo, assim, olha a palma da sua mão. Se você olhar assim, você é homem. Se você olhar assim, você é gay. Olha a sola do pé. Se você olhar o seu lado assim, você é homem. Se você olhar assim, você é mulher. E aí inventaram um tal da maçã que eu não sei que nunca tinha ouvido falar na minha vida. Porque essas coisas eu já sabia. E aí mandaram falar maçã. E aí alguém falava assim que eu falei maçã. Mas peraí. Vamos fazer então um teste com você. Faz a unha e fala maçã. Vamos ver se você é gay ou se você não é. Como é que é? Você quer ter certeza? Maçã.
Posso tentar? Vamos tentar, gente? Vamos lá. Vamos. 1, 2, 3, agora vai. Maçã. Maçã. E para você ter uma ideia da repercussão que teve, por exemplo, assim, a peneira foi em um mês, foi final do ano. Foi final do ano? Eu não lembro, foi num mês, depois de 2 meses eu ia me apresentar. E todo mundo dos atletas anteriores que tinham no time, que já tinham ficado e não estavam na peneira, eles já sabiam do que tinha acontecido quando eu tinha feito a peneira. E tanto é que meu apelido o ano inteiro foi Maçã. Foi maçã, mas tem a linguinha, né? Não esqueça, maçã. Maçãzinha. E eu nunca tive a língua presa, tá? Só pra confirmar. Tá, mas peraí, mas você falou com língua presa só quando eles fizeram a brincadeira com você. Você não tinha língua presa, mas na hora que fizeram a brincadeira você fez. Não, eles queriam falar, eles queriam catar, porque eu já sabia que isso aqui era, que olhar assim já era de homem, que olhar pé já era de homem, eles tinham que inventar alguma coisa. Então falaram que eu tinha falado maçã com a língua presa, entendeu? Maçã. Bem assim, maçã. Cara, e tanto é assim que eu nem liguei, tipo assim, o apelido ficou a temporada inteira, todo mundo maçã daqui, maçã dali, chama maçã, fazer o que com maçã, não sei o que, maçã. E eu nunca liguei, sempre atendi, nunca briguei. E tanto é que só durou uma temporada. Depois, eu gostava do apelido. E, Michael, voltando àquele fatídico dia que repercutiu na imprensa e tal, conta um pouco da gente como é que foi, como você se sentiu e qual a repercussão que teve pra você, pro time. Como é que foi? Cara, então, Gustavo, Foi um dia de jogo normal entre aspas. Era um jogo de semifinal da Superliga, o primeiro jogo. Cruzeiro tinha terminado em primeiro e a gente em quarto, se eu não me engano, foi mais ou menos isso. Ou em segundo, não lembro qual era a classificação, mas eles tinham classificado na nossa frente e o primeiro jogo foi lá em Contagem. Era um jogo normal, a princípio. A gente sabia que o jogo ia ser um jogo lotado, que era vinha de torcida de futebol, enfim. E aí começou a partida e já no começo os gritos de bicha vindo da arquibancada. Um time de vôlei do interior de São Paulo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para denunciar as ofensas da torcida a um jogador homossexual. As ofensas foram em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, durante a partida pela semifinal da Superliga Masculina. O jogador Michael dos Santos, do Clube Vôlei Futuro de Araçatuba, no interior paulista, foi xingado diversas vezes pela torcida adversária do Cruzeiro por ser gay. Lógico que durante a partida foi se incendiando, ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. E eu até falo, e já falei algumas vezes assim, em entrevistas, que durante a partida em si, como você tem que estar concentrado no jogo, atacar, bloquear, sacar, e, enfim, fazer 1000 coisas. Lógico que eu sabia que a torcida estava me xingando, tanto é que quando eu fui pro banco, os meninos perguntaram se eu estava bem. Eu falei assim, não, tô me chamando de Mica, porque tinha muita gente me chamando de Mica, que não é Michael, mas é Michael, muita gente me chamando de Mica. Até deram risada e voltei pro jogo. Mas o problema maior, assim, em si, é depois quando você pega e você assiste o vídeo. Só o vídeo, eu sozinho no saque, batendo bola, esperando pra sacar e é bem emblemático, assim, a torcida inteira atrás, assim, sabe, a galera inteira, só dá pra escutar o grito, bicha, bicha, e até legendam, tem um vídeo que tá legendado, assim, sabe, é muito maior do que eu senti, eu sinto muito mais do que eu senti na partida, assim, em si, sabe, foi bem forte, assim, em si, e tanto é que era, comoção geral. Eu não posso dizer pra você, assim, por exemplo, que todo mundo ali era preconceituoso, sabe, porque a grande parte... A gente sabe que a torcida de futebol é uma torcida preconceituosa, uma torcida machista, mas que vinha de todo mundo, isso realmente veio. E quando eu decidi falar sobre isso, uma das coisas era para mostrar realmente que isso não era certo. Mas tudo aconteceu de uma certa forma. Acabou o jogo, a gente foi pro vestiário, o Basílio, o presidente, proibiu todo mundo de falar com a mídia. A gente só podia falar com a mídia depois que ele liberasse. E esse jogo foi num sábado, na segunda-feira a gente se apresentou, e aí na reunião que a gente teve, o presidente chegou e apontou vários defeitos que teve durante a partida, que era o ginásio lotado e outras coisas, enfim.
E aí ele chegou pro Ricardinho, que era o capitão da equipe, e falou assim que ele tinha que ter chegado pro juiz e ter pedido para ele paralisar a partida, porque aquilo era uma coisa absurda que estava acontecendo. Tanto é assim que nem eu imaginava que isso poderia ser feito nunca, sabe? Uma coisa tão atípica, nunca mesmo. Tanto é que conversei com ele depois e eu falei, não, Ricardo, nem eu imaginava que poderia pedir para parar a partida porque estão me xingando de gay no ginásio. E achei muito legal que isso pode ser feito. E aí o Basílio liberou todo mundo a poder falar, todo mundo não, liberou eu, Mário Júnior, Vissoto, Lucão, o Ricardinho, e me chamou num canto para conversar comigo. E ele falou assim que desde quando ele tinha me contratado no Vôlei Futuro, desde quando eu tinha me apresentado, que a família dele, a família, a filha, todo mundo tinha me amado muito, tinha um respeito muito grande comigo, e que eles tinham ficado chocado, barbarizado com a situação que tinha acontecido, e que ele ia soltar uma nota na imprensa, falando sobre o ocorrido, e perguntou para mim se eu queria falar sobre. E na hora que ele falou assim, eu falei assim, não, falo sim. Até porque eu senti uma segurança tão grande, porque eu nunca pensei que um clube, um patrocinador fosse apoiar a causa. Não naquela época. Hoje em dia as empresas estão assim, gays, venham trabalhar com a gente quer expor vocês, que a gente gosta de diversidade. Exatamente. E naquela 2010. A gente não fala de um tanto tempo, mas se falando em preconceito, é muito tempo. Peraí, geralmente a torcida oposta, o time oposto, fica gritando contra os jogadores do outro time. No teu caso, o estádio inteiro estava falando... Sim, Roberto, o estádio inteiro. Lógico que tudo começou a se inflamar pela torcida do futebol, que era uma torcida bem barulhenta, com tambor lá do fundo, todos eles gritando, mas era o ginásio inteiro. Tanto é assim que eu dei uma entrevista, e tem uma amiga minha que ela, tipo assim, ela é muito sarcástica, né? E aí ela sempre fala assim, tipo, sempre que ela lembrava desse caso, aí ela fala assim pra mim, eram jovens, eram velhos e crianças gritando bicha. Porque quando eu falo isso numa entrevista, a câmera corta assim, ó. Tipo, tem uma entrevista no YouTube que a câmera corta assim, aí mostra uma senhora gritando bicha! E aí tem uma criança assim, sabe? Também. Pra você ver a dimensão, assim. E não, realmente, quando eu saía assim e olhava assim, pra arquibancada assim, tipo assim, tinha criança assim na grade, assim, ó, tipo, bicha! Gritando assim, sabe? Não, foi forte, foi bem forte, assim. É muito mais forte o que eu vivi do que eu falando agora. Mas era uma torcida inteira, porque tanto é assim, se você pega o vídeo e você escuta, é um coro tão grande, tão forte, que não tem como, assim, sabe? Vamos dar uma olhada no vídeo, gente, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Nós somos, mas desde que quando usam isso como ofensa, como tentar denegrir, como tentar fazer jogar mal, forma pejorativa. Uma forma pejorativa, aí onde vem a dor? Porque aquilo lá, tipo, igual assim, eu posso chamar você, a gente que é do meio LGBT, ou até um amigo meu hétero, eu não ligo também, porque não tem essa forma pejorativa. Porque não tem maldade. Não tem maldade, não tem um jeito de me ofender. Mas quando se usa dessa forma e da maneira que foi, realmente foi uma coisa bem forte de se ver. Foi muito mais, pra mim, juro mesmo, assim, tipo, como eu reitero de novo, durante a partida eu não senti tanto quanto eu sinto assistindo o vídeo. E ainda mais agora, esse vídeo falando bicho e o vídeo falando viado é muito mais forte do que eu senti na partida, eu assistindo o vídeo. Depois das entrevistas, desse período de você foi exposto, né? Como é que foi para você voltar no próximo jogo, encarar a torcida, os seus colegas de time, a imprensa mais uma vez? Como é que foi para você esse retorno depois do episódio que você passou? Então, Gustavo, a sorte minha é que o jogo de volta seria em casa, seria lá em Araçatuba. E eu já imaginava, por exemplo, que o presidente do time ia fazer uma retaliação nisso, porque eu já tinha visto ele andando pelo ginásio, tipo, falando que queria tal coisa aqui, tal coisa ali. E ele falou que ia fazer alguma coisa. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, Basílio, olha, cuidado com o que você vai fazer, eu não quero nada alarmante, nada chamativo, pelo amor de Deus.
E aí ele falou assim, só aceito o que as pessoas querem fazer pra você. Aí eu falei assim, então tá bom, então eu confio em você. E aí chegou o dia do jogo. E no dia eu não tinha visto quase nada. Pra mim, o que ele tinha me dito, na verdade, era que só ia ter uma tardinha das cores do arco-íris na manga e algumas coisas só. E aí no hotel a gente recebeu alguns materiais. Recebeu um monte de camiseta rosa. Porque o Vôlei Futuro lá em Araçatuba tinha uma estrutura muito legal. Então eles tinham uma lojinha. Então cada atleta tinha uma camiseta. O Ricardinho gostava de moto, tinha desenho da moto. E a minha camiseta era uma camiseta rosa. Tinha camiseta branca, a pessoa, mas o desenho do meu era tipo um arco-íris com 2 nuvens entre o arco-íris. No hotel chegou essas camisetas, todas rosas com essa estampa. Chegou joelheira rosa, chegou meia rosa. Aí chegaram 3 camisetas do líbero, porque a gente ia jogar de preto e o líbero jogava de uma cor diferente. Aí veio uma camiseta roxa, um uniforme lilás, todo lilás, mas que já fazia parte do uniforme. Chegou um uniforme todo rosa e chegou um uniforme, uma camiseta com listras da cor do arco-íris, sabe? Em listras verticais. Muito linda, muito linda. E, tipo assim, eu nunca achava que aquilo lá fosse minha luta, assim. Eu queria que as pessoas se sentissem confortáveis diante daquilo, sabe? Tipo assim, até porque eram héteros, mas todos eles foram muito solícitos disso. Tanto é que quando, na escolha dessa camiseta, eu cheguei pro Mário Júnior e falei que ele podia ficar à vontade dele escolher a camiseta que ele queria. E até a galera colocou uma pilha nele, assim, sabe? Porque ele é um cara que gostava de televisão, gostava dessas coisas. Fala assim, Mário, joga com essa aqui que você vai chamar atenção, não sei o quê. E aí ele foi com essa camiseta. Tanto é que ela foi muito emblemática nessa situação toda. E a gente ganhou essa partida de 3-2. Isso, Luiz. Apenas para citar que os convocados no time do Cruzeiro foram o William e o Wallace para essa pré-convocação da Liga Mundial de Vôlei. Michael, bola de primeiro tempo. Com todo o apoio da torcida, a recepção do Camego, o Ricardinho força, hein, Leila? Agora que levantamento espetacular do Ricardinho, passe B super difícil, e mesmo assim ele arriscou com o Michael que estava inteiro ali, bloqueio simples, bela bola do Ricardinho. O passe B é um passe que não vem preciso. E voltando do que teve no ginásio, assim, depois quando a gente chegou no ginásio, a gente já tinha os bate-bates. Bate-bates são uns negócios que enchem de plástico e que você bate, faz um barulho danado. E era, tipo, o ginásio inteiro de bate-bate rosa, escrito meu nome, Michael. Fora as camisetas, que a gente só entrou com a camiseta, a gente não jogou de meia nem de joelheira. E o que me deixou mais emocionado, assim, em relação a tudo, que eu acho que foi, tipo, do caralho, assim, foi a bandeira que subia. A bandeira que sobe, que eles subiam, assim, que pegou a quadra inteira, assim, que bancada inteira cobria a torcida, escrito Vôlei Futuro contra o Preconceito, em cores do arco-íris, assim, sabe? Muito, muito animal. E o melhor de tudo isso é porque esse jogo e essa manifestação, falo manifestação, né, na verdade, foi transmitido pela Globo, no domingo, no horário do almoço. E a gente ganhou esse jogo, eu ganhei o Viva Vôlei. E eu sempre falo e brinco assim, e todo mundo que fala assim, gente, aquilo lá tipo, foi uma parada gay dentro de um ginásio, assim, que foi animal, assim, na verdade, assim, o Vôlei Futuro conseguiu deixar a mensagem naquilo, assim, sabe? Mas eu acho que o que foi o carinho comigo e o carinho pela comunidade, pelo que aconteceu, o não pelo que aconteceu foi dado bem tópico, assim. E logo em seguida, depois desse jogo, a gente teve jogo de volta lá, que foi o terceiro jogo, porque a gente ganhou esse jogo. Então a gente perdeu o primeiro, ganhamos o segundo, e depois teve o terceiro lá. Então a maior preocupação da mídia inteira, como seria a minha volta lá em Contagem. E eu vou te falar assim que até eu estava meio apreensivo, mas eu tinha certeza que o Sadra não ia deixar que isso acontecesse novamente. Tanto é que eles distribuíram cartilha, tipo, explicando como devia ser tratado, como devia ser, não sei.
Tanto é que a torcida nem me xingou, nem nada. Mas uma coisa legal também que aconteceu, que quando eu cheguei para treinar num dia antes do jogo, algumas ONGs LGBT da cidade de Contagem foi lá em solidariedade comigo, dizendo que eram contra tudo aquilo que tinha acontecido. Durante o jogo eles tinham cartazes levantados em meu nome também, não posso deixar de esquecer disso. Mas a torcida a gente sabe como que é, né? Então a torcida arrumou um jeito diferente de tentar me estabilizar. Ela começou a falar assim que, doutor, eu não me engano, o Maicon é atleticano. Esse era o grito de guerra, eu lembro até hoje. Eu achei super engraçado, mas a gente sabe mais ou menos o que eles queriam dizer em relação a isso, né? O que eu imaginava que fosse ter, se eles fossem me atacar de alguma forma, totalmente contra. E só um adendo também, porque eu já fui jogar lá depois em outros times contra eles, e ninguém pode me xingar. Tanto é assim que uma vez eu lembro até hoje que um cara começou a me xingar, não sei se ele era novo, não sei o que era. Tentou se esboçar a me xingar, aí veio um cara assim, puxou ele pelo pescoço assim e falou assim, ele não pode xingar. Olha! Não, sim, mas o legal de tudo, na verdade, sim, é que realmente o meu propósito era tipo assim, que aquilo não era certo, que aquilo não é jeito de torcer, aquilo é preconceito, aquilo é agressivo, aquilo é ofensivo. Pelo menos fez um pouco de efeito, assim, sabe? Um pouco de efeito não, tenho certeza que fez muito. Eu acho que não só pra mim, mas pra muitos atletas que virão e que veio. E eu acho que só quem tem que ganhar é a comunidade LGBT, e o esporte também, eu acho. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, na verdade, isso que aconteceu foi uma coisa muito infeliz, mas, de uma certa forma, também te projetou no voleibol. Muitas vezes, muitas pessoas não te conheciam antes, você não era tão conhecido. Na época do Vôlei Futuro, foi quando você realmente entrou, né, para a mídia, por conta desse acontecido. E aí, depois do Vôlei Futuro, você jogou no São Bernardo, você jogou no Campinas, Itapetininga, né? E aí agora eu queria que você contasse pra gente um pouco de como tá a sua vida hoje. Conta pra gente o que você tá fazendo, quem que é o Michael hoje. Aí logo em seguida eu decidi vir pra Itália com meus primos, tirar a cidadania italiana, uma coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida que isso fosse acontecer um dia. Eu sabia que tinha um primo meu muito distante, um primo meu bem mais velho que já tinha tirado, mas nunca teve esse interesse até então. E aí minha prima juntou todos os papéis e só foi eu, o Bruno, que eu já tinha comentado, minha prima Gabriele e a Andrea. A gente só juntou o mesmo documento do meu bisavô e da minha avó, e a gente só uniu de mães separadas e fomos pra lá. Em 5 meses minha cidadania saiu. Nisso eu fui jogar na Suíça, eles foram pra Inglaterra. Acabou a temporada na Suíça, eu fui pra Inglaterra ficar com eles lá. E durante esse tempo, o time da Suíça quis renovar comigo, mas a Suíça é um país muito caro para se viver. Então, a grande maioria dos meninos do meu time trabalhavam e jogavam vôlei, então só jogar vôlei não dava para ficar lá. E aí eu recusei a proposta. E nesse tempo não tinha uma gente muito forte aqui fora. Lógico, tem mercado no Brasil, mas a gente sabe que tem mercado. O Brasil só tem 4 times que se pagam muito bem, os outros times não se pagam muito bem. Tem muita gente, muito menino sofrendo, ganhando super, super pouco, sabe? Perto de um trabalho normal, é um pouco mais. Mas para quem trabalha vôlei, que vai se aposentar logo, é pouco, sabe? Pro esporte, enfim. E eu falei assim, cara, olha a oportunidade que eu tenho, tô morando aqui fora, tô ganhando bem, ganhando em libras. Tô ganhando bem, tô morando aqui, vendo uma nova experiência, tô com 37 anos, quanto tempo mais eu vou poder jogar? Mais uns 3, 4 anos, depois que eu vou fazer, talvez isso seja a hora de eu parar. E aí minha cabeça realmente mudou, já tava predestinado, já tava morando sozinho, trabalhando, já tava tirando minha carta, já tava fazendo um monte de coisa. E aí 2 semanas atrás eu recebi uma proposta da França, no time francês. E aqui estou eu. Merci. Merci, obrigado, tá? Incrível. Michael, se você pudesse hoje mandar uma mensagem
para aquelas pessoas que estavam te xingando naquele estádio, naquele dia, o que você diria para eles? Cara, eu acho uma frase que exemplifica muito bem, assim, sabe? Meu momento de agora, do antes e agora, assim, é... Bom dia, Brasil. Boa noite, Itália. Adoro! E o que você diria para os meninos e meninas do Brasil que ainda não sabem exatamente quem eles são, não se encontraram ainda e querem fazer parte dos esportes hoje em dia? O que você diria para eles? Então, Roberto, igual assim, eu acho muito difícil aconselhar alguém a sair do armário, porque eu acho que cada um tem seu momento, sabe? Cada um tem seu momento dessa hora chegar. E ainda mais para quem é novo, eu vou te falar como se eu fosse aquele menino de 15 anos que saiu da minha cidade, sabe? Não esqueça quem você é, não esqueça suas raízes, busque seus objetivos, mas sabe que tem um mundo muito cruel ainda pela frente. A gente sabe que o preconceito ainda existe. Então, se você pudesse segurar um pouquinho, você sabe que quando sua hora chegar e quando você brilhar, aí todo mundo vai te aceitar do jeito que você é. Michael, adoro você. Obrigado por ser o primeiro convidado das Mona Assassina! Gente, obrigado. Eu adorei demais e agradeço mais uma vez pelo convite. Adorei imensamente. E como eu já disse, reitero, toda vez que eu tiver a oportunidade de falar sobre diversidade, sobre preconceito, eu tô aí para o que deve é. Muito obrigado por ser um apoiador da causa e ter dado a cara a tapa quando foi necessário. São por pessoas como você que hoje muitas outras pessoas têm liberdade de ser quem elas são. Então, muito obrigado por isso. Obrigado, Denis, mais uma vez. Obrigado mesmo. Foi um prazer te conhecer, isso é uma simpatia. E o que você fala, como o Denis falou, cresce muito, todo mundo sai ganhando, os héteros saem ganhando, a comunidade LGBTQI sai ganhando, eu acho que é fundamental. E não para de falar nunca não, que a gente precisa de pessoas como você. Obrigado, Gustavo. Exatamente. Toda vez que a gente tiver a oportunidade de falar e a gente poder alertar e quem tiver ouvido para escutar, é sempre importante a gente fazer isso. Então é isso, gente. As Mona Assassina! E para terminar o programa, o pensamento da semana. Como já dizia Elis Regina, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho. E ninguém tem nada a ver com isso. Um abraço, até semana que vem. E juntos, nós somos as Mona Assassina.